Algo que consegue movimentar grupos de pessoas e gerar grandes discussões em fóruns e redes sociais são as teorias variadas de eventos marcantes da história, baseada na crença de conspirações, muitas vezes do governo para esconder fatos do público. Algumas um tanto surreais, mas outras com tantas provas que é impossível não se questionar sobre a verdade. Nesse vídeo, vamos falar sobre algumas das teorias mais famosas, reunindo as 7 maiores teorias da conspiração. 11 de setembro. Há quem acredita que o governo dos Estados Unidos tinha um aviso prévio dos ataques, mas, mesmo assim, não fez o suficiente para detê-lo. Até aqueles que acreditam que o governo de George Bush não deu atenção para as advertências, para assim ter um pretexto em começar uma guerra no Oriente Médio. Um grupo de pessoas chamado de Movimento pela Verdade do 11 de setembro afirma a existência de evidências apontando que o avião não teria atingido o Pentágono e de que o World Trade Center não poderia ter sido derrubado apenas por impactos de um avião e por combustíveis de aviação. Muitas testemunhas que estavam dentro das torres na época afirmaram ter ouvido explosões antes dos colapsos e do impacto das aeronaves. O assassinato de John Kennedy. John Kennedy foi baleado na sexta-feira, 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, às 12h30. Ele foi mortalmente ferido por tiros enquanto seguia com sua esposa, Jacqueline Kennedy, em uma carreata. A investigação de 10 meses da Comissão Warren, de 1963 a 1964, do Comitê da Câmara sobre Assassinato dos Estados Unidos, HSCA, de 1976 a 1979, e as investigações de outros governos concluíram que o presidente tinha sido assassinado por Lee Harvey Oswald, que também foi morto a tiros por Jack Ruby durante custódia policial. Imagens feitas por Abraham Zapruder, em película de 8mm, apoiaram a crença de que foram 4 tiros disparados em vez dos 3 afirmados pela Comissão Warren. Alguns momentos deste filme também sugerem que a direção de um dos tiros foi completamente diferente daqueles disparados por Oswald, prova apoiada por testemunhas oculares. Muitas pessoas acreditavam que tiros haviam sido disparados por homens se escondendo atrás de uma cerca de piquete em uma colina gramada com vista para a praça. Em 1979, o Comitê da Câmara sobre Assassinato dos Estados Unidos descobriu que tanto a investigação do FBI quanto o relatório da Comissão Warren estariam seriamente errados. O HSCA também concluiu que houve pelo menos 4 tiros e que era provável que existisse uma conspiração. No entanto, estudos posteriores, incluindo um realizado pela Academia Nacional de Ciências, têm questionado o rigor das provas usadas pelo HSCA para apoiar a sua conclusão de 4 tiros. A ida do homem à Lua. Algumas teorias apontam que a nave Apollo não pousou na Lua e tudo teria sido uma encenação produzida pela NASA e possivelmente outros órgãos, com o intuito de enganar o público. Muitos apontam que tudo não passava de um plano na Guerra Fria contra a Rússia, para que esta gastasse dinheiro em equipamentos aeronáuticos com um objetivo falso e, ao mesmo tempo, era a intenção dos Estados Unidos de demonstrar sua soberania como uma nação avançada e capaz de algo que acreditava-se ser impossível. Aqueles que acreditam na falsificação destas imagens se baseiam das próprias fotografias da NASA, na qual a bandeira colocada por Buzz Aldrin se movia, algo que não deveria acontecer na Lua, além da falta de estrelas na paisagem e sombras indo em diversas direções. Quem foi Shakespeare? Há quem acredite que William Shakespeare não era uma pessoa apenas, e sim um grupo de escritores que teriam escrito as peças. Também há aqueles que acreditam que o nome William Shakespeare era apenas um alter ego para outro escritor. Entre os candidatos mais famosos estão Francis Bacon, Christopher Marlowe, William Stanley e Edward de Vere. Há poucas informações biográficas de Shakespeare, o que torna tudo muito amplo e inconclusivo.
o que deixa em aberto para a criação de teorias de quem foi realmente o maior escritor do idioma inglês. O vírus HIV foi criado pelo homem. De acordo com teorias do Dr. William Campbell Douglas, muitas pessoas acreditam que esse vírus mortal foi criado em 1974 pela própria Organização Mundial de Saúde. Dr. Douglas acreditava se tratar de uma tentativa para criar um vírus mortal que era então usado em uma experiência bem-sucedida na África. Além desta possibilidade, a outra teoria do qual o vírus HIV teria sido criado pela CIA ou pela KGB, como um meio de controlar a população mundial, já que o vírus é transmitido também pelo ato sexual. Michael Jackson está vivo. Há quem afirma com toda certeza que o ídolo pop Michael Jackson não morreu, e sim forjou sua morte para escapar da vida de celebridade cheia de compromissos e paparazzis. Há também quem diga que ele vive hoje em dia no Oriente Médio, com uma identidade feminina, o que o permite usar uma burca para assim não ser reconhecido. O misterioso Triângulo das Bermudas. Existem diversas teorias a respeito do Triângulo das Bermudas. O trecho oceânico em forma de triângulo localizado entre a região de Bermuda, Miami e Porto Rico. Muitos dizem que a região é, na verdade, uma instalação militar dos Estados Unidos, usada para testes secretos. Também há aqueles mais radicais que apostam na existência de um portal para um mundo paralelo localizado ali. Não há nada para provar essas teorias.